vamos falar das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. A pergunta que a gente tem que responder aqui, Zé, que você tem que responder é a seguinte: por que a eleição para a presidência do Senado pode ser mais perigosa para o Lula do que a eleição para a presidência da Câmara, Zé? Bom, Ken, primeiro que nós vamos responder juntos, tá? Não tira, não. É o seguinte, da Câmara tem consequências deletérias, mas já conhecidas, né? A gente sabe que é o tipo de fazer, o estilo de fazer política do Arthur Lira, que é conhecido por todos. Fisiologismo é, clássico. Mas já é uma eleição consolidada, não há o menor risco dele perder a eleição lá, e, portanto, como o Lula se acertou com o Arthur Lira até quase antes de ganhar a eleição para presidente, já tinha feito esse acordo, então é um acordo que está valendo e que vai ter custo, não vai ser barato, mas é conhecido, digamos assim. O problema do Senado, que curiosamente é uma casa que na história traz muito menos, costuma trazer muito menos problema ao presidente da República, nesse caso eu acho que pode ser diferente. Por quê? Primeiro que a margem de vitória do candidato do governo, que é o candidato à reeleição, o Rodrigo Pacheco, é uma margem mais apertada. E do outro lado, você tem um candidato que é o candidato do bolsonarismo, é o Rogério Marinho, que foi ministro do Temer e ministro do Bolsonaro, né? Ai, governo sou a favor, menos quando ele é do PT. E ele está trabalhando com a ajuda do Bolsonaro, com a ajuda de vários líderes da oposição, para tentar enfraquecer a candidatura do Rodrigo Pacheco, roubar votos ali na última hora, provocar traições. Eu acho muito improvável que ele consiga vencer essa eleição. Acho que o Rodrigo Pacheco vai ter mais de 41 votos. 41 votos é o mínimo que o candidato precisa ter para ser eleito. São 81 senadores, com 41 você se elege. Mas o problema qual é, Kennedy? O problema é que se a bancada da oposição mostrar que tem mais do que 27 votos, ou seja, mais do que um terço dos senadores, ela mostra que ela tem poder de CPI. Porque com 27, um terço dos senadores, com 27 assinaturas, eles podem protocolar um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, que pode trazer, se instalada, pode trazer muitas dores de cabeça para o governo, e não só para o governo, pode trazer dores de cabeça, por exemplo, para ministros do Supremo. Eles podem querer fazer uma CPI do Supremo, uma CPI do Xandão, né? E daí você vai dizer, não, mas o presidente do Senado tem o poder de instalar ou não instalar a CPI. Isso é verdade, mas vamos lembrar que na legislatura passada, o Supremo Tribunal Federal, por ironia, obrigou o Senado a instalar a CPI da Covid, a CPI da pandemia, por uma decisão do ministro Barroso. Isso criou um precedente que agora os bolsonaristas podem eventualmente usar. A A conta decisão qual... era fundamentada, né? Era o princípio de defesa de um direito da minoria. Obtidas as Exatamente, 33 assinaturas exigidas para a instalação da CPI, o Pacheco enrolou na época um pouco, e o Barroso, como você lembrou, pediu que ele mandou, né? Obrigou a instalar a CPI. exatamente. E, então, o mesmo princípio continua valendo agora, certo? Então, se eles tiverem mais de 27, porque tudo bem, 27 votos não significa que vai ser uma bancada de oposição de 27 o tempo todo. Mas se ele, sei lá, tiver 30, 31, 32 votos, ele tem até uma gordura para fazer essa negociação e essa chantagem, né? E Que é o que funciona dificulta a na aprovação de política emenda constitucional, Zé. Há cálculos também. aí de que eles vão ter pelo menos uns 32, 33, que o Pacheco ganha, não vai ganhar com os 57 votos que teve há 2 anos, mas vai ganhar com menos, e é um cenário que você falou de maior dificuldade para a agenda legislativa do governo, CPI e aprovação de emendas constitucionais. Exatamente. Só para dar um exemplo, quer dizer, o PL fez um bloco com o PP, o Progressistas, que é o partido que tem o nome menos condizente com a sua atitude, e o Republicanos, que compete com o PP nesse quesito, né? E juntos, eles têm 23 votos. Já fica perto dos 27 de um terço aí, né?
E eles estão contando que União Brasil, por exemplo, que teoricamente estaria na base do governo, vai ter defecções. Tem todo um problema de ciumeira da ala do União Brasil que veio do antigo Democratas, mais a ala que veio do PSL, tem o poder do ex-presidente do Senado, do Alcolumbre, que fez um latifúndio aí nos gabinetes do Senado, juntou dois gabinetes, aí provocou um monte de ciúme em quem tem gabinete pequeno, mais mal localizado. Enfim, tem uma série de fatores extracampo que podem levar a isso que você falou. Não sei se vai chegar aí nesses 33, 35, mas que vai passar de 30 é muito provável que sim, né? Porque se ele roubar metade da bancada do União Brasil, já soma com esses 23 que ele tem, já vai para 28. Provavelmente ele vai levar o Podemos. E aí, pronto, já passou de 30, né? E o bolsonarismo ficou mais forte no Senado, porque tem uma leva de senadores que foi eleita em 2018, naquela onda da eleição do Bolsonaro para a presidência, aquela onda, por exemplo, Bolsodória, que resultou na eleição do Dória para o governo de São Paulo, teve muito senador que foi eleito de carona naquilo. A gente, na CPI da pandemia, tinha uma bancada negacionista na CPI da pandemia. E agora, em 2022, você teve também senadores conservadores, Damares Alves, Sérgio Moro, o Hamilton Mourão. Então, aumentou mesmo a força conservadora e do bolsonarismo dentro do Senado. Né? Como você falou bem, o Senado sempre foi uma casa onde o Palácio do Planalto, o Executivo, em tese, tinha mais facilidade, porque os senadores são mais seniores, tem muitos ex-governadores, mais experientes, é um grupo menor de parlamentares, são 81 senadores, a negociação era sempre mais fácil, o problema era sempre maior na Câmara, com maior fragmentação. Só que lá o Arthur Lira passou o rolo compressor, né? O Lula tem o ingrediente do Arthur Lira, que de fato ele tem esse estilo Eduardo Cunha. Agora ele tem uma coisa em comum com o Eduardo Cunha, que é cumprir o acordo. E o Lula não seguiu o caminho da Dilma. Vou voltar para o Senado já já. O Lula pegou e falou: eu não vou comprar briga com o presidente da Câmara, porque ele é a pessoa que analisa os pedidos de abertura de processo de impeachment. É quem pode chutar a pelota para frente e iniciar uma crise grande para o governo. Essa é uma decisão que depende de uma pessoa só, do presidente da Câmara. Então, o Arthur Lira foi o primeiro que ligou para o Lula quando ele saiu vitorioso em 30 de outubro. O Lula orientou o PT, abraçou a campanha do Lira, por isso que o Lira também vai ganhar de lavadas, porque o governo não quis articular uma candidatura alternativa. O Lula tomou um tombo na eleição do Severino Cavalcante, em 2007, se não me engano, e o PT levou o impeachment nas costas quando começou. Né? Tem uma série de fatores, mas foi decisiva a vitória do Eduardo Cunha contra o Arlindo Quinalha, eu creio, em 2014, para a presidência da Câmara. E a pulverização na Câmara dificultava para o governo. O Lula, mais moderado e mais, vamos dizer assim, mais experiente do que a Dilma, já fez uma composição grande com a Câmara, inclusive atraiu setores conservadores, tanto dividindo o PL e o bolsonarista. Já no Senado, o Pacheco, que foi um aliado do Bolsonaro, mas começou a se distanciar antes, ele encontra lá mais um complicador, além da questão do governo Lula, de uma oposição ao Lula. Esses bolsonaristas, esses negacionistas, a briga que eles têm contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Alexandre de Moraes. Então, o Senado virou uma casa mais problemática, porque o bolsonarismo ali cresceu. Então, acho que isso transforma, sim, o Senado numa eleição mais perigosa do que a da Câmara. E eles são muito ativos, viu, Kennedy? Porque nos monitoramentos, vários monitoramentos que estão feitos nas redes sociais, mostram claramente que o Pacheco é o alvo, junto com os tradicionais alvos, que são o Alexandre de Moraes, o Barroso e outros ministros do Supremo. Quer dizer, a agenda do bolsonarismo é contra o Pacheco. Ele é o alvo da vez. Não acho que vão, repito, não acho que vão conseguir derrotá-lo, mas vão enfraquecê-lo, né? Ganhar por uma curioso, margem Zé, que é alvo da pequena. vez pelas qualidades dele. Porque o Pacheco tem muitos defeitos. Ele foi muito omisso durante a pandemia no começo e fez uma composição com o Bolsonaro. Podia ter tido um papel diferente. Mas agora, o Rogério Marinho tem apoio dos negacionistas e dos golpistas. Vários senadores lá
que são partidários dos golpistas, estão apoiando o Rogério Marinho. O Rogério Marinho é uma candidatura que coloca, se eleito, vai ter pressão sobre o Supremo, sobre o Lula, e é uma vitória desses golpistas, desses negacionistas. Então, o Pacheco está apanhando agora até por uma qualidade que ele tem, que é uma defesa da democracia, que ele foi firme da eleição para cá. Bom, Kennedy, vamos tentar chegar numa síntese aí, para não atrasarmos. Vamos, que a gente tem que chamar a Camila para falar com a gente, que nós vamos falar esse assunto. Mas só está falando bobagem aqui, vamos chamar alguém que entende de verdade. Vamos chegar numa síntese, Zé. Eu acho que é mais perigosa porque o bolsonarismo cresceu. Pode dar poder de CPI ao bolsonarismo, né? Vamos ver. Olha só. Vamos tentar chegar numa síntese. Enquanto isso, ó, a galera está comentando aqui na eleição. Danilo Sotelo Rogério. Porque a da Câmara já está decidida e o Lira está com o taxímetro ligado. A do Senado pode acabar com o Marinho tentando travar tudo lá. A Gerlan França, por causa do impeachment, né? Ou seja, mas aí o impeachment depende mais, pelo menos para começar, da Câmara. A Câmara instrui o processo e, se passar na Câmara, o Senado julga. Então, primeiro, e se passou na Câmara, vai derrubando o Senado. Então, a questão do impeachment não é o fundamental aí, não. A questão lá da complicação no Senado são as emendas constitucionais, e o Zé estava explicando aí. A Jana Diniz. Boa noite, meus meninos. Gostei dos meninos aí, Zé. Mais 4 anos de Lira é andar pisando em ovos. Lástimas. Abraços da Antuérpia. Olha só, audiência qualificada. São ovos da Antuérpia, não são ovos quaisquer. Olha aí. A Margarida von Schoen. Eu nem sei falar direito. Pacheco é melhor para a democracia. Marinho é Bolsonaro no Senado. A resposta da Margarida é boa. Tá certa ela. Cárgia Viana Barbosa. Discordo do Toledo, pois uma coisa são 27 votos na promessa de benefício aos senadores. Outra coisa é colocar o nome e se queimar, sabendo que a CPI, por não abrir, rende nada aos senadores. Só que a eleição lá é secreta, então, assim... Eles estão recomendando até abrir o voto, né, para o Senado. O líder do PL recomendou abrir o voto, mas para o cara que depende do Bolsonaro para se reeleger senador, dá voto você colocar o nome numa CPI. Eles tiveram sucesso com isso contra o Renan Calheiros em 2019, para eleger o Alcolumbre, né? E tal. Agora, né? O Zé Roberto, último comentário. O Senado é conservador e por isso vai conservar o Pacheco. Essas aqui foram as da audiência. Enquanto isso, que síntese que nós vamos fazer para a gente chamar a Camila, Zé? Eu iria nessa, que o Senado pode dar poder de CPI à oposição ou ao bolsonarismo. Poder de CPI à oposição, né? Beleza, acho que sim. Tá bom? Pode ser. Cabe aí, Marina, vê se dá um jeito de acertar. A resposta do Zé.